Graça e paz, amados. Hoje nós iremos estudar sobre a formação do Império Assírio. Dentro desse tema nós estaremos vendo a origem deste império, a localização, religião, os aspectos gerais, conexões com o Antigo Testamento e as contribuições para o Novo Testamento. Pelo mapa, os irmãos aí já podem observar que a Síria ela fica à margem do rio Tigre, aí na parte superior do mapa, Nínive sendo a sua capital. E aí, dentro deste mapa nós temos o mar Mediterrâneo à esquerda, nós temos o deserto da Arábia logo embaixo, nós temos Ur, uma cidade aí super importante, nós temos a Suméria, o rio Eufrates também aí, passando próximo também aí da Babilônia. A origem da Síria é extremamente antiga. Se os irmãos forem verificar em Gênesis 10, nós vamos perceber que os assírios eles surgiram do filho de Noé, Sem. E a arqueologia data essa dinastia dos assírios 1600 anos antes de Cristo. Os assírios, tanto os assírios como os babilônicos, eles tinham um idioma conhecido, um idioma comum entre eles, que era o acadiano. E aí, como eu falei anteriormente aí, Nínive tornou-se a capital do império, com o rei Sargão II. Nós temos aqui uma imagem da Síria, só para os irmãos terem uma ideia, uma noção de como era mais ou menos esta cidade naquela época. A religião deste povo era uma religião totalmente politeísta. Eles adoravam todas as coisas possíveis. Tudo para eles, eles criavam, eles admiravam. E se existia uma certa admiração deste povo, eles acabavam adorando. Então eles adoravam o céu, eles adoravam a Ear, a deusa da água, eles adoravam a lua, o sol, ou seja, eles eram politeístas. E o aspecto específico da religião deste povo era o panteísmo. E aí ao lado vocês têm a imagem de Nebo, que é o deus da sabedoria e da arte de escrever. A Síria no Antigo Testamento, em 841, se nós formos verificar aí, até mesmo na Bíblia, Reis 16, nós vamos ver que o rei de Israel, Jeú, impressionado já com as conquistas, com a expansão deste povo nesta época, ele chega a pagar tributo para Salmaneser III, justamente para que o povo não fosse oprimido pelos assírios naquela época. Segundo Joséfo, mais ou menos 2000 a.C., os assírios dominavam já toda a Ásia. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, os assírios eles invadem essa terra, invadem essa região aí onde estava sendo governada por 5 reis, por ser uma região já rica, por ser uma região bem próspera. Mesmo assim, tendo 5 reis, com todo o exército que Sodoma, que Gomorra tinha naquela época, eles não conseguem vencer a opressão assíria. E os assírios atacam o exército deles e acabam aí vencendo Sodoma e Gomorra. Depois dos assírios vencido a guerra, eles obrigam esses reis a pagar altos tributos, altos impostos. Isso perdurou por anos. Os assírios, para vingar a volta sob o comando de Nafed, Airoque, Colomono e Tidal, eles acabam conquistando, invadindo toda aquela região, eles acabam devastando toda aquela região e indo até mesmo para a Síria, subjugando os gigantes que existiam ali naquela região, travaram batalha contra Sodoma, e muitos foram mortos, muitos foram levados como prisioneiro,
muitos foram feitos cativos, ali mesmo, até mesmo onde eles estavam. Ló, por exemplo, foi um exemplo dessa batalha, desse método que eles estavam aí operando naquelas terras. E aí os irmãos podem perceber, através do texto bíblico, ali em Gênesis 14, que Abraão ele se levanta também para resgatar Ló, e Deus ele dá a vitória para Abraão aí nesta época. O cativeiro assírio, na realidade, ele começa em 732 a.C. No reinado de Peca, Tiglat-Pileser III invade o norte de Israel e começa a deportar ali alguns habitantes daquela região, a região norte aí da terra de Canaã. Em 725, um pouco mais para frente, quem era rei dos assírios já era Salmaneser V. Ele inicia um cerco em Samaria, e esse cerco ele dura 3 anos. Era um método que os assírios usavam. Eles cercavam as cidades a qual eles queriam conquistar. Ele esgotava todas as energias, todas as forças daquela cidade para depois atacar. E o cerco de Samaria durou aí 3 anos. Nessa época aí, Salmaneser V ele acaba falecendo, ele acaba morrendo, mas quem assume o lugar de Salmaneser é Sargão II, que consuma aí depois de 3 anos a queda de Samaria. Isso está registrado em 2 Reis 17. Isaías também faz uma citação do rei Sargão II lá no capítulo 20. Nós temos aí um prisma, que é o machado arqueológico de Sargão II, que conta, que narra a queda de Samaria. Aí os irmãos depois podem até mesmo pesquisar aí a respeito desse prisma, desse achado arqueológico. Nós temos aí mais uma imagem. Essa imagem é um tablete de Tiglat-Pileser III, que menciona os tributos recebidos de Joacás, rei de Judá. E esse achado arqueológico ele se encontra no Museu Britânico. Contribuições assíria para o Novo Testamento. Aí nós temos a política do cativeiro dos assírios, que foi uma política muito severa. Um sistema de governo totalmente pesado. A imposição que eles faziam quanto ao estado, ao aspecto religioso dos povos, eles faziam com que esses povos eles se misturassem com os outros povos, justamente para aniquilar, para dizimar a identidade do povo que eles estavam dominando. Então eles faziam essa miscigenação dos povos, e aí com esse sistema, eles aniquilavam, eles dizimavam toda a identidade religiosa e cultural daquele povo. E até mesmo no cativeiro, por conta do cativeiro, pelo tempo que o povo passava no cativeiro, e por eles estarem espalhados, por eles estarem distribuídos em vários lugares, eles acabavam perdendo até a sua própria língua. E no cativeiro nós podemos ver aí que o povo de Israel ele acaba também perdendo a língua, que é o maior patrimônio cultural de um povo. Então eles deixam de falar o hebraico e passam a falar o aramaico na época do cativeiro. Quando Esdras, por exemplo, ele vai ler a Sagrada Escritura lá na construção dos muros do templo, quando ele vai ler ali na sinagoga, o povo já pede para ele não ler em hebraico, porque eles não entendiam, justamente por causa desse sistema assírio, o qual dizimava todo o povo, toda a espécie de cultura e todo o aspecto religioso do povo. E o resultado do Império Assírio foi o desaparecimento das 10 tribos. E com o desaparecimento das 10 tribos, surge então, com essa miscigenação, surgem aí os samaritanos, um povo a qual aí vive em rivalidade, que os judeus vivem em rivalidade com eles.
Senaqueribe é derrotado. Jerusalém foi poupada, e nós podemos ver o registro aí na palavra do Senhor. E do lado nós temos mais um achado, novamente a arqueologia contribuindo para comprovar que os textos bíblicos, que os textos da Sagrada Escritura é verídico. Então nós temos ao lado aí um prisma de Senaqueribe, justamente contando, narrando esta época, esta fase aí do povo de Israel e da expansão do povo assírio. Nós temos duas versões quanto ao que é contado nesse achado. Nós temos o que a palavra de Deus narra, em 2 Crônicas 32, que Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar do Senhor, do Deus de Israel. E assim como ele escreve na sua carta, e assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E aí nós vemos pela narrativa bíblica, então o Senhor envia um anjo naquele exército, nesta fase aí, e derrota o povo, o exército assírio. Deus dá vitória ao povo de Israel. E o rei da Assíria, ele retorna envergonhado para a sua terra. E ao entrar na casa dos seus deuses, os próprios filhos o matam à espada. Como Ezequias, o judeu, não submete ao meu jugo, eu cerquei 46 das suas cidades fortes como muralhas, incontáveis pequenas cidades nas vizinhanças, e os conquistei. Eu fiz prisioneiro em Jerusalém, na sua residência real, como um pássaro na gaiola. Então, essa aqui é a versão do prisma de Senaqueribe. E aí nós temos a versão bíblica. É óbvio, é claro, que nós vamos acreditar no que está escrito na Sagrada Escritura. A morte de Senaqueribe. E nós temos aí uma estrela de basalto do rei Nabonido, que registra o assassinato de Senaqueribe por seus filhos em 681. Que é uma repreensão dos deuses da Síria, Marduk, em função da sua cólera sobre o rei assírio devido à destruição da cidade de Babilônia. Então, eles acreditam que foi uma punição do deus da Síria, Marduk, que acaba tirando a vida do Senaqueribe, diferente do que conta o texto bíblico. Este acontecimento se deu após a tentativa fracassada de Senaqueribe em tomar Jerusalém. Nota curiosa aqui, nós temos uma outra narrativa a respeito desse ocorrido histórico. Existe uma nota egípcia que faz menção da derrota de Senaqueribe com um conflito com Judá, mas nesta nota egípcia, os egípcios, ele dá crédito aos deuses egípcios. Eles falam que os deuses egípcios eles enviaram ratos selvagens no acampamento assírio e comeram as cordas dos arcos, evitando a batalha. E aí nós temos mais o prisma novamente aí, para os irmãos terem uma noção como que era o prisma. Então, sobre este fato, nós temos aí três narrativas. Nós temos o prisma de Senaqueribe, que conta que ele que foi o vencedor. Nós temos a narração bíblica, a qual nós ficamos, de que Deus, ele interviu, ele enviou um anjo ali no exército de Israel, dos assírios, em favor do povo de Israel, e derrotou o povo, o exército dos assírios. Senaqueribe, ele é morto no templo em sua cidade pelos seus próprios filhos. E nós temos esta versão egípcia que diz que foram os deuses egípcios que deram vitória para o povo de Israel e que também mataram aí o Senaqueribe.
Falando em povos conquistados, falando sobre os povos que existiam naquela época, naquela região, nós temos aí os fenícios, que tiveram também muita influência no povo de Israel. Território da costa leste do mar Mediterrâneo, os irmãos viram aí no início onde ficava o mar Mediterrâneo, bem a leste do mapa. Os fenícios cobriam 440 quilômetros, aí uma região na qual eles estavam. No Novo Testamento era um lugar de refúgio para os cristãos. Era um caminho também que Paulo e Silas usavam muito para chegar na Antioquia, também para voltar aí para Jerusalém de suas viagens missionárias. Na época de Cristo era conhecida como o lado de Tiro e de Sidom, né? Cidades aí litorâneas. No Antigo Testamento o território foi ocupado pelos fenícios, era denominado como de Canaã. Eles eram comerciantes, então nós vamos ver aí mais para frente que eles acabam fornecendo alguns materiais importantes para a construção aí do templo, para a construção que Salomão fez, que o povo de Israel tiveram que fazer. Heródoto diz que vieram da região do Golfo Pérsico pelo Mar Vermelho e fundaram Sidom. A arqueologia data os fenícios 3000 a.C., então é um povo que bem antigo também. Relata que no século XVIII existia comércio de madeira e artigos entre os egípcios e essa dinastia Saúri. Neste período, os fenícios fundaram as suas principais províncias, o Acre e o Ugarite, ao longo da costa de Jope. E durante ainda esse século aí, o 18, indo para o 19, o Egito, no reinado de Totmes, que foi um período áureo, um período muito bom para os egípcios, teve no controle econômico e militar da Fenícia, justamente por conta daquilo que havia acontecido. A fome, ela desestruturou todos os outros povos, todas as outras nações, deixando aí o Egito no domínio das terras, no controle das terras. Então, nesta época, ele também controlava aí essa região. No tempo de Davi, Tiro era governada por Irão, e vocês têm o mapa aí novamente para ver a ilha de Tiro. Davi manteve o comércio com os fenícios, está registrado na Sagrada Escritura. Os fenícios supriram aí na construção de Salomão, do templo de Salomão, então eles forneceram madeiras, pedras, artifícios, para que o templo fosse construído, fosse acabado. Nós temos uma outra menção de mulher, Jezabel, era uma fenícia, ela casa com o rei Acabe, o rei de Judá. Então nós vamos vendo que os fenícios tinham uma relação com o povo de Israel. Os fenícios eles tiveram uma certa contribuição na formação e na cultura de Israel. Elias, em ordem de Deus também, vai a Sarepta, uma cidade controlada também pelos fenícios. Então nós podemos perceber aí claramente que os fenícios tiveram uma certa influência e contribuição também no povo de Israel. O que os irmãos veem aí agora é Subanipal II, que foi um rei. O Subanipal II, em 884, obrigou os fenícios a pagar impostos. Aí o domínio assírio, a pressão assíria sobre os povos, a Síria, sobre os fenícios, sobre o povo de Israel, falando-se não de Judá, mas do povo de Israel, eles estavam no domínio. Salmaneser III, em 1841, também obriga os fenícios aí a pagar imposto acerca de Damasco, que era a capital da Síria. Tiro envia tributos a Tiglat-Pileser III em 741, período que o rei de Israel, Manaém, se submete a ele. Em 784, Tiglat-Pileser capturou a fortaleza de Caspuna,
que guardavam o caminho para Tiro e Sidom, os quais tinham se aliado com a finalidade de defesa. E nós temos Tiro e Sidom, eram cidades litorâneas ali, e ele cortando aí o intercâmbio com as outras terras, já interrompia o comércio das cidades ao sul, as cidades, por exemplo, ao povo de Israel, um exemplo, ao Egito, que fica lá embaixo no norte da África, mas fica ao sul aí, da Ásia, do lado esquerdo. Então nós temos a interrupção pelo Tiglat-Pileser justamente para enfraquecer as terras na parte sul e ter o domínio total aí, expandindo o seu império sobre as outras nações. E aí nós temos, Sargão deu continuidade na opressão. Em 701, Senaqueribe captura Ussi, perto de Tiro, leva prisioneiro para Nínive. Tiro foi cercada e subjugada, se torna província da Síria, e nós vamos vendo os assírios tomando domínio total sobre todas as terras, transformando os outros povos, as outras terras, as outras nações em província do império e oprimindo e explorando cada nação, cada povo. O que nós temos aí é o Anais de Sargão II, 720. Ele menciona a conquista de Samaria, como nós vimos lá atrás também. Nós temos mais isso achado aí, comprovando aí a conquista dos assírios em Samaria, e esse achado se encontra no Museu Britânico. Os Anais dos Tírios. Segundo José Salmaneser Rei, sentiu o peso das suas armas a Síria e a Fenícia. A história que foi traduzida, essa história ela foi traduzida para o grego, para a língua grega, justamente. Os textos, a língua grega já começa a ser uma língua mais para frente, já que tem influência nos outros povos. Menandro contra Eluléu, que reinou também em Tiro por um bom tempo aí, 36 anos, mas foi vencido também pelos sírios, tentou resistir, mas como os sírios estavam no seu auge das conquistas, também não resiste. O rei da Síria enviou também um exército que dominou toda a Fenícia. Como os sírios não queriam submeter, enviaram navios para juntar com outros 60 navios, com cada navio com 800 remadores, justamente para dar força, para dar impulso na guerra contra os assírios. Eles acabam resistindo nessa batalha, os assírios. Porém, os assírios sendo mestres na guerra, eles colocam tropas ao longo dos rios, dos aquedutos, impedindo que os sírios tivessem posse da água, não tivesse água para beber. E isso durou 5 anos. Eles tiveram aí que cavar os seus próprios poços. Como eu falei antes, a estratégia de guerra dos assírios era formidável. Então eles cercavam primeiro, sugavam toda a energia, toda a força daquele povo. Eles não tinham pressa, e para depois conquistar o povo qual eles queriam. E o surgimento aí dos samaritanos, pelo mapa aí os irmãos podem perceber, Samaria é essa região aí verde do mapa, do lado entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Logo embaixo os irmãos podem perceber aí a Judéia, com a capital aí de Jerusalém. E após a morte de Salomão em 930, como os irmãos já sabem, o povo de Israel se divide. 10 ficam ao norte e a tribo de Judá fica na parte de cima. E com essa divisão, a capital dessas 10 tribos passa a ser Samaria, que foi uma cidade construída pelo rei Onri, pai de Acabe. O nome de Samaria provém de Semer, um antigo dono do monte. E aí nós temos
esse escrito bíblico aí que diz: onde compra um monte de sêmen por 2 talentos de prata. E nós vemos isso aí registrado, né? Chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Sêmen, dono do monte. Então a palavra do Senhor nos traz essa informação aí importantíssima para nós compreendermos também o que acontece lá no Novo Testamento, as rivalidades dos judeus com os samaritanos. Em 722, os reis assírios, Salmaneser V e Sargão II conquistam Israel, e a população foi deportada para o Império Assírio. No ano 9 de José, o rei da Síria tomou Samaria, transportou aí para o seu reino, para o seu império, e fez habitar lá em Samaria, naquela região que nós vimos aí no mapa, povos de Ala, junto de Arbô e ao rio Gozan, e nas cidades dos Medos. A região de Samaria foi habitada por outros povos, conquistado pelos assírios. Então o rei da Síria, ele trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E tomaram posse de Samaria e habitaram ali naquela cidade. Ou seja, ele usava um sistema de miscigenação, ele misturava os povos. Então tinha alguns povos que estavam ali, povos que viviam em rebeldia até mesmo com Deus. Eles deixam até mesmo um pouco de judeus ali naquela cidade, traz outros povos de vários lugares para Samaria, e aí isso durou um tempo, perdurou por anos, e aí houve uma mistura deste povo. Na construção do templo, por exemplo, nós vamos ver a ruptura dos judeus com os samaritanos. Isso um pouco depois terminando já o cativeiro. Na reconstrução do templo de Jerusalém, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, os que voltaram do cativeiro, edificavam o templo. Os samaritanos queriam também reconstruir o templo, juntamente com esses que estavam voltando do cativeiro, mas eles não permitem que os samaritanos tenham direito em construir o templo do templo de Deus, justamente porque eles já entendiam que este povo era um povo que já havia se contaminado com as outras nações. Porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Então, justamente porque eles entendiam que o povo samaritano era um povo que havia se misturado. E segundo a ordem de Deus, segundo o que Deus havia ensinado aí para o povo de Israel, era não se misturar com os outros povos. Porém, isso sempre aconteceu até mesmo com os reis de Israel. E sempre houve essa mistura. Porém, sobre o cativeiro de assírio, referente ao povo de Israel, eles trouxeram também a cultura de fora. Eles trouxeram o politeísmo, algo que os samaritanos ali ainda praticavam. Os habitantes de Samaria haviam adotado o culto a Yahvé, mas a sua religiosidade estava contaminada com as crenças e práticas pagãs. Então eles já sabiam que eles tinham Deus, reconheciam Deus como um Deus verdadeiro, como um Deus único de ser adorado, porém, isso ficava só em palavras. Na prática, na vida do cotidiano, eles ainda tinham algumas práticas pagãs, né, na sua vida, na sua crença. Eles passam por um processo de sincretismo muito forte, eles não conseguem se libertar disso. E eles vivem, eles sabem que existe um único Deus, mas a sua vida testifica que eles ainda
continuavam com as práticas pagãs. E Deus justamente ele traz o cativeiro ao povo de Israel por causa da desobediência, por causa da idolatria do povo para com Deus. Este povo, o povo de Israel, eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam praticando coisas pagãs, coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, coisas que eram abomináveis à palavra de Deus. Aí Deus começa a levantar algumas nações aí para a correção deste povo. Ainda falando sobre a ruptura na construção dos muros de Jerusalém. Então lhe direis, estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada em suas portas queimadas, vinde, pois edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser um opróbrio. E aí nós vemos, e declarei com a boa mão do Senhor, estive comigo, que estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E aí nós vemos aí a obra do Senhor aí sendo edificado, mas rejeitando aí o povo samaritano. Sambalate, Ironita e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o arábio, quando souberam, zombaram deles, desprezaram e disseram, que é isso que fazeis, né? Quereis rebelar-vos contra o rei, mas sem saber ele que foi o rei que havia dado direito deles estarem ali. Foi o rei que havia autorizado deles retornarem ali para a reconstrução, para a edificação dos muros de Jerusalém. Tendo Sambalate ainda ouvido que edificava o muro, ardeu em ira, indignou, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos irmãos ali do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Então nós vemos tudo isso aí justamente para parar a obra, para interromper a obra. E aí nós temos um motivo por que isso acontece, porque eles se levantam, porque os samaritanos aí, eles se levantam desta forma, eles tentam impedir a construção do muro de Jerusalém. Porque naquela região, a única cidade naquela região que estava murada, a única cidade que estava acabada, que dava uma certa proteção e segurança para os viajantes, era a cidade de Samaria. E Jerusalém era uma cidade muito formosa, uma cidade que anos ela foi muito frequentada por vários povos, vários reis queriam Jerusalém no seu domínio, queriam ter Jerusalém no seu controle, no seu domínio, justamente por causa do comércio também. E Jerusalém ali sendo murada, sendo refeitos os muros de Jerusalém, atrairia o comércio para os judeus. Deixaria de estar concentrado em Samaria e estaria também trazendo de volta, resgatando de volta o comércio para Jerusalém. E resgatando o comércio aí para Jerusalém, a cidade novamente se desenvolveria, a cidade cresceria, a cidade iria se tornar próspera novamente. E provavelmente, pela história que a cidade tem, pela história que a Jerusalém tem, o comércio seria voltado totalmente para Jerusalém. Na construção, guerras e destruição do templo samaritano em Gerizim. Joséfo diz que o templo samaritano foi construído com a ajuda de Alexandre o Grande. Ele faz aí na realidade uma confusão na cronologia dos tempos, porque Alexandre ele surgiu na realidade 100 anos ou um pouco mais que isso. Joséfo confunde os tempos aí desses dois homens, mencionando que Alexandre acaba ajudando aí na construção do templo, né? Então, Neemias, se nós podemos
ver, e historicamente, pela cronologia, nós vamos ver que Alexandre o Grande, ele não teve participação nenhuma e não teria como ter tido, justamente porque ele ainda não era nascido, né? Então, mais para frente nós temos ainda o Império Babilônico, temos o Império Persa, nós temos aí outros impérios que surgiram bem antes de Alexandre o Grande. Nós temos aí uma imagem de Jerusalém. Os irmãos podem perceber que é uma cidade aí sempre foi, desde aquela época também, foi uma cidade bem frequentada. E era, vamos colocar assim, uma cidade muito que aguçava os olhos de todos os reis. E após a morte de João, já do seu filho sucede no cargo de sumo sacerdote. Ele tinha um irmão por nome Manassés, que havia desposado Micassis, filha de Sanabalete, que governava aí Samaria, criada por Dário, rei dos persas. Aí. Sanabalete o aconselha escolhera para Sanabalete, o escolhera para genro, porque vendo que Jerusalém era uma cidade célere e que causara muitas preocupações aos sírios, os assírios e os sírios, e os povos na realidade que estavam ali, porque o povo de Israel sempre foi um povo vitorioso quando eles voltavam para Deus, quando eles caminhavam na presença de Deus. Então tentou por esse meio conquistar o afeto aí dos judeus, fazendo essa aliança aí de casamento, algo que sempre existiu na realidade, na antiguidade, e entre os reis, entre os impérios. Aí novamente vocês têm mais um mapa. Neste mapa vocês têm aí Siquém, que é a região lá de Samaria, que Siquém, situado ao Monte Gerizim, habitada por judeus desertores, já com essa mistura, já com essa miscigenação aí concluída. Vendo que o conquistador trata com bondade os de Jerusalém, disseram que também eram judeus. O interessante é que o que acontece entre os judeus, na realidade, e os samaritanos, neste início principalmente, o que cria uma grande rivalidade, que o povo samaritano, eles acreditavam em Deus. Mesmo com essas práticas pagãs que eles deveriam deixar, abandonar e voltar-se totalmente a Deus, o que acontecia é que quando as coisas eram favoráveis ao povo de Israel, eles falavam que eles eram judeus. Mas quando as coisas não eram favoráveis ao povo de Judá, quando as coisas não eram favoráveis a Jerusalém, eles desmentiam, eles falavam que eles não tinham parte com os judeus. E isso foi criando uma certa intriga entre os dois, foi criando um certo conflito entre os dois. Ou seja, na hora que eles estavam, que os povos judeus eles estavam sendo beneficiados, os de Samaria eles eram judeus puros. E quando o povo estava sofrendo, o povo de Judá estava sofrendo, eles a partir daí já não eram mais judeus. Então isso foi criando, isso justamente no início, isso foi criando uma rivalidade muito grande, e aí eles conseguiram se afastar cada vez mais, né? Justamente por causa da miscigenação e justamente por causa desses conflitos, por causa dessas situações que ocorria entre os dois povos, o povo de Judá e o povo de Samaria, os judeus aí deportados aí dos assírios. Os descendentes desses judeus fizeram contínua guerra aos samaritanos, porque nenhum deles queriam deixar os seus costumes. Talvez aí no início, se os samaritanos deixassem toda a prática pagã e realmente se voltasse o coração para Deus, talvez na época de Cristo não teria aquela rivalidade que existia. O povo talvez ele já teria se purificado no decorrer aí do tempo, o povo estaria se separando e
aderindo ou contraindo casamento somente com o povo judeu, e talvez não existiria o samaritano. Mas enfim, as práticas pagãs continuaram. Então, quando era favorável para eles, eles eram só eles. Quando era favorável para os judeus, eles também eram judeus. Quando não era para os judeus, eles não eram judeus. Os de Jerusalém sustentavam que somente o templo de Jerusalém era o lugar santo, era o lugar certo para adorar. É o que acontece lá com Jesus e a mulher no poço de Samaria, né? No poço de Jacó, a mulher samaritana. Por outro lado, os samaritanos sustentavam que era necessário oferecer sacrifício no monte Gerizim, segundo José conta aí. Então, eles acreditavam. Isso nós vemos também lá no livro de João. Segundo o livro também de Macabeus, tropas samaritanas se uniram em 666 ao exército seleucida para combater os judeus durante a revolta dos Macabeus. Isso aí é mais uma prova de que existia esse impasse entre os dois e até uma briga. Os seleucidas eram gregos que estavam profanando, na realidade, nós vamos ver isso mais para frente, que estavam profanando o templo, que estavam profanando os utensílios sagrados ao culto a Deus, o que era usado no culto. E aí os judeus, um grupo de judeus, eles se levantam contra os seleucidas, esses gregos, e segundo o livro de Macabeus, essas tropas, alguns samaritanos se unem a eles contra os judeus, justamente porque os gregos, os macedônicos estavam aí no domínio, e os samaritanos, eles queriam levar vantagem em tudo na realidade. E isso ainda prova que eles, na realidade, eles não estavam convertidos, eles não se arrependeram, eles não aprenderam a lição com o cativeiro. Isso prova novamente que eles se tornaram totalmente pagãos e não se voltaram para Deus. João Hircano destrói o templo de Gerizim, que é o templo de Samaria, que é o templo dos samaritanos, em 128 a.C. O lugar que eles achavam que é a adoração. E aí nós vemos aí justamente a mulher estava ali no poço de Jacó, justamente porque achava também ali que era um lugar de adoração, que no monte de Gerizim era um lugar de adoração. Mas aí nós vemos que o templo para a adoração do povo de Israel, para a peregrinação do povo de Israel, das festas as quais Deus constituiu, era Jerusalém. E por causa daquele rompimento do povo de Israel com o povo de Judá, com as 10 tribos de Israel e a tribo de Judá, eles levantam Samaria, constrói esse templo para ser o lugar de adoração deles. Mas enfim, o povo de Samaria, os samaritanos, ainda tinham essas práticas pagãs e também se misturaram aí, contraindo casamento com outros povos também. Aí nós temos uma imagem, é uma escultura escavada da antiga Nínive, e ilustra a queda de Laques pelo exército de Sinaqueribe e os seus habitantes ao cativeiro. Antes de Sinaqueribe ser rechaçado de Jerusalém pelo anjo do Senhor, ele conquistou 36 cidades. Essa escultura está ali no Museu Britânico também. Então nós continuamos aí vendo que as histórias bíblicas, elas são verídicas. Adoração a Baal, que era um culto aí que Deus abolia, e nós vemos que isso acontecia constantemente com o povo de Israel. Aí nós temos várias referências bíblicas falando dos hebreus fazendo culto a Baal. Nós temos várias referências bíblicas
falando sobre a idolatria do povo, essas práticas pagãs a qual Deus havia proibido através dos 10 mandamentos: não adorarás outro Deus. E aí eles caíam aí nessa armadilha do povo, dos outros povos vizinhos, e acabavam adorando aí os outros deuses. E por este motivo Deus traz aí o cativeiro para a correção do povo de Israel. Então nós temos várias referências. Jeremias 23 fala sobre os samaritanos loucos, profetas de Baal. Jeremias 32, os caldeus adoram Baal. Nós temos aí Acasias adora Baal, mas se nós pegarmos a Bíblia, está recheada de referências do que o povo caía na idolatria, algo que era abominável aos olhos de Deus. E nós vemos aí a expansão do Império Assírio, como que ele se expandiu. Então nós vemos aí em cima Nínive novamente, a Síria lá em cima, que é a região da Mesopotâmia. Nós vemos que eles dominaram até o Golfo Pérsico lá embaixo, dominando toda a região do rio Eufrates, do rio Tigre, da Babilônia, indo ali para Damasco, a cidade da Síria, Jerusalém, Mênfis, essa região do rio Nilo, o Egito. Então o Império Assírio realmente foi um império que dominou de uma extensão gigantesca. Nós temos aí no mar Mediterrâneo, essa ponta de terra aí é a ilha Chipre, né, também. Os assírios tendo domínio aí de toda essa extensão aí territorial de uma forma surpreendente. E nós vemos que faz tudo isso aí também porque Deus consente, porque Deus ele está no controle das nações, dos impérios, dos homens. Então Deus permite que este povo levante na face da terra. Deus permite que este povo tenha vitória sobre todas essas nações. Deus permite para que o povo de Israel seja punido. Deus permite para que o povo de Israel seja corrigido. Porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige a quem ama, o Pai corrige a quem ama, né? Então nós vemos aí que Deus traz uma correção sobre o povo de Israel através dos assírios, justamente porque Deus ama este povo e Deus queria ver este povo novamente de volta aos seus pés. A Síria ela foi destruída 25 anos antes da destruição de Jerusalém. Porque após aí nós vamos ver que Jerusalém ela vai ser destruída, mas não por este povo. Eles dominam aí as 10 tribos, eles levam cativo as 10 tribos, mas Judá não foi levado cativo no período do Império Assírio. Em 609, Nedal II, logo que assumiu o trono do Egito, apoderou-se da Palestina, da Síria e até Ramate. De Ramate, editava as ordens de Judá e se preparava para avançar para no norte. Repare muito bem nesse nome, porque nós já estamos começando a mudar de povo, de império. Aqui já é o final do Império Assírio. E aí nós vemos que um povo mais forte estava se levantando, se formando no sul da Mesopotâmia. E aí nós vamos ver quem estava lá no sul da Mesopotâmia eram os babilônicos. Nabucodonosor alia-se com os medos e destrói totalmente Nínive, que era a capital da Síria. Calar, Assur, restando somente ruínas. Os assírios aqui, Deus já estava tirando eles de cena, tirando eles de cenário, porque o povo de Judá também já estava caindo na idolatria. Deus precisava trazer uma correção para o povo de Judá. E conta-se a história que 200 anos mais tarde, Genefonte, com seu exército de 10.000 soldados, não reconheceu aquele lugar, o lugar que era ali a Síria, Nínive,
A Síria desapareceu completamente da face da terra. E aí é onde começa a surgir novamente o império, onde começa a surgir um outro império, um outro povo que Deus vai dando condições para governar também, condições para conquistar a terra. E aí fica uma pergunta: por que Deus não permitiu que os assírios tomassem Judá? E aí nós podemos pensar, eles tiveram o poder bélico dos assírios era muito grande, muito forte. O sistema deles era um sistema totalmente poderosíssimo, mas eles não conseguem tomar Judá. Eles conseguem tomar 10 tribos e não conseguem tomar uma tribo somente do povo de Israel. Ou seja, Deus não permite. E aí nós vemos que realmente Deus, ele está no controle de toda a história. Deus, ele é soberano. Deus não permite que esse povo tão poderoso, tão forte, leve Judá para o cativeiro. Justamente por quê? Porque Deus estava preservando a tribo de Judá. Porque justamente Deus estava preservando os judeus, porque de Judá nasceria o Messias, que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então Deus também, ele precisava corrigir Judá, porque os judeus, eles estavam também com práticas pagãs, eles estavam com práticas que estavam blasfemando contra Deus. Eles estavam cultuando a outros deuses. E aí Deus, ele levanta um outro povo, Deus levanta um outro império para a correção de Judá. E esse outro império nós estudaremos na próxima aula. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.